Gratidão. E a mensagem de hoje está voltada para todos aqueles que responderam ao chamado, né? Em algum nível, perceberam que existe muito mais da vida, né? Do que a gente ficar remoendo situações ou vivendo situações repetitivas ou ficar buscando as coisas lá fora, né? Então a mensagem é muito profunda, diz que a gente deve se manter, né? Nesse chamado, né? Nesse caminho que foi nos aconselhado, vamos dizer assim, porque se nós formos tocados por essa energia interna, o caminho, na verdade, ele já existe, né? Então, já existe o local, entre aspas, né? Não existe um lugar para a gente chegar, mas já existe a versão de nós mesmos, né? A versão mais atualizada, né? Uma versão mais harmonizada, uma versão mais avançada de nós mesmos, que já existe e que, a partir do momento que a gente aceitou esse chamado, o caminho simplesmente vai se desdobrando. Então, é um desdobrar do caminho, né? Ele já existe, a gente não vê tudo, né? A gente não sabe exatamente todas as trilhas, né? Todas as montanhas, todos os obstáculos, os desafios, tudo que a gente vai passar, mas ele já existe. Então, o caminho, quando a gente diz o caminho se faz ao caminhar, é justamente isso, né? Então, se a gente aceitou o chamado, é porque nós temos condições, né, de ingressar nesse caminho superior, nessa lei evolutiva, em todo esse trabalho. Então, a partir do momento que a gente deu o start, né, a partir do momento que a gente decidiu, nós decidimos porque o eu superior sabe, né, e ele determinou que é o momento que a gente está capacitado para isso. Porém, as provas, né, que vão acontecendo, elas, aí algumas pessoas questionam, né, recebeu algumas mensagens que diz, mas aí eu estou fazendo, né, eu estou fazendo, mas não vejo determinadas coisas, né, sinto que às vezes avanço, retrocesso, o retrocesso e o avanço acontecem ao mesmo tempo, e essas coisas todas vão acontecendo e as pessoas vão se desestimulando. Então, esse é o ponto central desse caminho, né? Ou seja, a lei evolutiva, ela não obriga, né? Então não existe uma obrigação. Não. Agora você tem que seguir essa lei e você é obrigado. Não existe, né? Não, ninguém é obrigado a nada. Então, por isso que existe o espaço, o espaço, né? O ar, o espaço que a gente tem que ter na nossa vida, de não ficar, né, querendo as coisas tudo rápido, quero isso, quero resolver, já resolvi. Já fiz 50% do caminho, né? Agora estou em 60%. Essas coisas da mente que quer dizer, quer qualificar, quer saber quanto é que você já caminhou, será que você fez certo? E aí vai ter recompensa? Onde é que está, né? Onde é que está essa linha do tempo bendita, né? Então, todo esse mecanismo que é da mente, ele não pode vir junto. A gente não pode caminhar com ele, com esse mecanismo antigo. Então, esse mecanismo ele vai ter que ser purificado, ele tem que ser trabalhado. Então, o que acontece é um trabalho espiritual que começa a acontecer na nossa mente, porque ela precisa entrar no ritmo. Então, ela tem que desacelerar no sentido de não que a gente vai caminhar mais devagar. Ao contrário, a gente vai caminhar numa velocidade muito maior, mas justamente porque a mente não vai criar obstáculos. Então, a partir do momento que a mente questiona, a mente física, né, gente? Não a mente superior, o eu superior, mas a mente física, nossa, questiona, fala, mas caramba, eu já fiz 300 coisas aqui, e aí, né? E aí, como é que funciona? Essa mente não pode, não faz parte mais do seu ser. Então é ela que a gente vai, aos poucos, deixando para trás e permitindo que a mente superior ocupe esse espaço. Então a energia da mente superior é infinitamente mais potente. E ela conhece caminhos que a gente não conhece, né? Então por isso que Jesus falou, existem muitas moradas, milhares de moradas. Fazendo uma analogia, são as linhas do tempo, existem muitas. Para onde nós estamos indo? Então a gente não tem que determinar, não, agora é a quinta dimensão, depois é a sexta, depois
como se fosse uma escada, né? Não é escada, a gente não tem escada, é espiral, né? Espiral é algo que você vai subindo, né? E você pode passar pelo mesmo ponto que você passou no nível de consciência anterior, só que você está num nível acima daquele que você estava. Então você pode passar por uma situação similar e você vai ver ela, nossa senhora, de outra maneira. Então a espiral é você ir subindo, né? Fluindo como um vórtice energético. Por isso que a gente trabalha com a energia. A energia circula. Ela tem que circular, ela tem que fluir e te levar, elevar o tempo todo. Uma escada é uma coisa, né, que você parou ali naquele degrau e ficou lá. Gostou? Nossa, adorei aqui. Vou ficar aqui 5 anos, né, olhando essa paisagem. E aí vem uma transição planetária e você está lá naquele degrau parado. Então, é diferente o movimento da mente física para a mente superior. A mente superior quer te levar, quer te elevar, quer te mostrar mais e mais e mais e mais. Mais detalhes, mais profundidade, mais percepção, mais intuição, mais. Ela quer sempre que você vá além. A mente física fala, não dá mais, né? Pelo amor de Deus, nossa senhora, dá para fazer uma pausa, né? Vamos sentar um pouco aqui. Por quê? Porque são energias diferentes. Então a gente não pode brigar com essa mente física, a gente tem que aceitar, porque ela faz parte da nossa vida, né? Então a gente precisa trabalhar ela com calma e não forçá-la. Não forçá-la. Por quê? Porque tem um ponto que acontece quando uma energia se une à outra e vai penetrando essa energia, ela vai trazendo essa energia para a mente física. Então aí a mente física vai cedendo. Isso que a gente chama de renúncia, redenção, entrega. Tudo isso é um movimento que a gente faz de aceitar a vida. Eu aceito a vida mais elevada, eu aceito a vida superior, eu aceito aquilo que eu não vejo. E aí você vai permitindo que essa energia tire os obstáculos da sua mente física, que são as crenças limitantes. Então aí entra o choque de energias, porque as crenças limitantes começam a gritar, né? E falam, não, eu estou acostumado a fazer isso assim. Aí vem hábitos, vem um monte de coisas que a gente começa a ter que trabalhar. Então a mensagem de hoje é muito clara, né? De a gente não... A permanência, ou seja, eu aceitei o chamado, eu aceitei que existe algo maior, eu aceitei que eu quero viver isso, eu aceitei. Então se entrega a isso. Né? Então a gente se entregar a isso, por quê? Porque aí as coisas vão começar a acontecer nessa linha. Por mais que venham coisas da outra, você vai utilizar esse aprendizado, essas energias para tirar os obstáculos daquilo que está lá, com mais facilidade, com menos esforço. Né? Não que a gente não tenha que fazer esforço, a gente tem que fazer o esforço de estar alinhado. Então, o que acontece? Né? A gente fala, os decretos quânticos, tudo isso que a gente usa, são poderosos para alinhar nossa mente e desobstruir. Você vai utilizando isso e ele vai alinhando, principalmente a sua parte emocional e a autossabotagem. Então, esses decretos, quando a gente utiliza, por exemplo, eu sou a abundância. Por que nós somos a abundância? Por que eu sou a abundância? Eu sou a abundância, né? Então, por que nós somos a abundância? Em primeiro lugar, porque nós temos, né, que suportar, entre aspas, as altas frequências. Como é que nós vamos nos manter numa vibração elevada? Como é que a gente vai manter, né, esse mecanismo funcionando, se não formos abundantes de tudo? Porque a gente vai ter que sustentar. Gente, nós estamos aqui para sustentar a palavra de Deus. Como é que Cristo, Jesus, né? Jesus sustentou, Jesus carregou a cruz da humanidade inteira. Ele sustentou. Como é que ele conseguiu isso? Como é que ele conseguiu se manter numa frequência, numa energia crística, sem desistir?
sem abandonar o barco, sem dizer não dá mais. Porque ele é totalmente abundante de tudo. Abundante de tudo. Abundante de amor, abundante de alegria, abundante de harmonia, abundante de felicidade, abundante de prosperidade, abundante de alimentos. Ele multiplicava os pães, os peixes, ele manifestava tudo, tudo que fosse necessário. Não para eles, mas para todos. Os que multiplicavam. Então, o manter essa integridade exige estar do outro lado. O que está do outro lado, né? Nossa fisicalidade, nós somos abundantes. Então, eu sou abundante. Como é que nós vamos manter, como é que nós vamos se manter se não formos abundantes? Então, o que tudo isso quer demonstrar para a gente, com eu sou, né? É justamente que a nossa contraparte física, matéria e espírito são a mesma coisa. E eles vão se unir para caminhar juntos. Ninguém vai caminhar sozinho, né? Então a gente vai fazer a experiência da abundância que Jesus ensinou, da terra prometida, como ele falou, que é a nova terra. A gente vai fazer essa experiência porque nós temos a capacidade de nos mantermos na frequência, chamada frequência de Deus, né? O que é a frequência de Deus? É a integridade, né? Nos mantermos íntegros diante de qualquer circunstância. Então aí vem as provas, né? Então a primeira grande prova da humanidade que está acontecendo e que muitas pessoas não conseguem, muitas pessoas desencarnam, muitas pessoas simplesmente deixam de estar aqui, assim, numa fração de segundos, que é a prova do medo. Então, o medo, dentro dessa humanidade, foi uma energia extremamente cristalizada, extremamente mal trabalhada, né? Então, as pessoas, todas as coisas foram colocadas, a religião, política, todas essas formas de separar o ser dele mesmo, criou o medo. O medo de não ter, o medo de não conseguir, o medo de perder, o medo de não receber. Sempre uma energia contrária à energia crística, que é eu sou abundância, eu sou harmonia, né? Eu sou o amor incondicional, eu sou a prosperidade. Tudo isso é a energia crística. Então, essa energia precisa aflorar no ser para ele conseguir perceber a grandiosidade, né? Porque o contrário, o que é o medo? O medo é uma negação. É um ser totalmente egóico, um ser que acredita, que não acredita em Deus, né? Ou não acredita no Criador, mas ele está indo contra o Criador, que ele se acha melhor que o Criador. Ele fala, não, meu plano é melhor que o dele. E ele prefere desencarnar do que viver a experiência de estar em Deus, de estar na alegria, de estar na abundância, de viver aquilo. Então ele prefere, porque o medo dele é tamanho que ele acredita que o Deus vai punir ele, vai perseguir, vai fazer alguma coisa que não seja boa, sendo que ele está existindo, o ser, né? Ele, no sentido de ser, está existindo por quê? Porque a fonte colocou ele ali. A fonte nos trouxe até aqui para fazer a experiência. Ela não quer que a gente passe mal. Ao contrário, ela quer que a gente viva o melhor de nós mesmos, que a gente consiga manifestar aquilo que está dentro de nós. Porque aquilo que está dentro de nós é a substância que Deus nos colocou. É a substância. Então, essa substância ela vai ser testada. Diante de uma prova, da prova do medo, eu me entrego aqui, a fé. A minha fé é inabalável, inabalável. Não, mas agora você não vai ter isso. Não quero saber. A minha fé é inabalável, né? Eu não vou ceder à energia que foi criada na terceira dimensão para levar os seres ao pânico, ao medo, à desconfiança. Por quê? Você vai desconfiar de quem? Você vai confiar em você ou você vai confiar em Deus que está em você? Através de você, ele vive através de você. Nós não somos nada sem ele.
somos nada, o que estamos fazendo aqui? Não somos nada sem Deus, nada. Não poderíamos fazer nada, não poderíamos abrir os olhos, porque não existiria a substância, a energia que supre. Essa é a verdadeira provisão infinita, né? A energia que passa por nós e que nos dá a vida e faz a gente viver. A gente vê essas coisas, tem essa mente, né? Que a gente vai trabalhando com ela e vai agradecendo, porque se não existisse a mente, a gente não existiria mundo. Porque a mente é o espelho que te permite, né? A luz bate e você vê as coisas. Então você vai construindo esse mundo melhor. Você vai usar essa mente superior, né? Não a sua mente física, a sua mente superior, para criar um mundo melhor. Então a experiência vai se tornando cada vez mais bela, mais profunda, mais de tudo. Então nós somos a abundância porque nós temos que nos manter, né? Como é que nós vamos nos manter? E o todo, Deus, não sabe que a gente precisa se manter? Sabe que nós estamos num corpo físico, biológico, que precisa de alimento, que precisa comer, que precisa dormir, que precisa vestir, que precisa... Ele sabe. Então, essa prova, né, o medo, na verdade, é uma energia justamente de um ser arrogante. Arrogância. O medo, ele é uma arrogância. Eu vou ter medo de Deus? Quer dizer, o que eu sou? O que eu penso que eu sou? O que você está pensando que você é? Né? Então, essa arrogância, né, é o contrário da entrega, da humildade. Quer dizer, falta na humanidade, não existe numa humanidade como essa humildade. Essa humanidade, a humanidade não desenvolveu a humildade. Então, para tudo, você vai fazer alguma coisa, a pessoa não quer colaborar com nada. Ela simplesmente fala, se não for tanto, eu não faço isso. Se não for tanto, eu não faço aquilo. Se não for tanto, eu não faço. Sempre ela pede, primeiro, ela quer receber. Sempre ela quer receber. Ela quer os benefícios, ela quer as coisas, mas ela não quer dar nada. Então, que Deus é esse que habita essa humanidade? Né? Então, a mensagem, né, é para os seres que responderam ao chamado, que reconheceram, né, essa voz, que estão no caminho, para aqueles que estão no caminho, para não desistirem, e que essas provas são normais. Então, a gente é testado pelo medo. Outra prova que nós vamos ser testados é a solidão. Né? Então, a solidão. Aí a pessoa fala, meu Deus, agora eu tenho que caminhar sozinho. E agora tudo sozinho. E agora, né? E quando é que... E aí? Por quê, gente? Por que a gente passa pelo movimento, né, de estar ali sozinho, né? Para que a gente possa perceber que não estamos sozinhos. Então, a minha caminhada também, né, sempre foi de fazer as coisas sozinha, né? Sempre ser colocada em determinadas situações para estar sozinho. Por quê? Porque eu precisava perceber que não estava sozinha. Então a gente tem que perceber isso. Como é que você vai perceber se você está sozinho se você está sempre acompanhado com alguém? Você começa a desenvolver o apego àquelas pessoas e começa a viver, muitas vezes, a energia daquelas pessoas. E começa a viver em função daquelas pessoas. E você não percebe mais, você sai, se dissocia da sua essência, da sua energia. Então você não percebe que vocês existem acompanhamento, né? Ou seja, que ninguém está sozinho. Você não percebe. Então, no momento em que aquela pessoa, vamos imaginar que aquela pessoa, ou ela parte desse plano para outro, né? Ou ela resolve ir embora e fala, não quero mais continuar junto. Essa pessoa cai. Por quê? Porque toda a energia ela estava colocando naquele relacionamento, por exemplo. Ela estava depositando naquela amizade. E aí o que acontece? Essa energia é retirada, que a pessoa vai embora, e a pessoa fica vazia. E aí, porque ela não desenvolveu o seu mundo interno. Então a prova da solidão não é para deixar a gente mal. Ao contrário, é para fortalecer a nossa energia interna, desenvolver o nosso mundo interno,
para a gente perceber que não estamos sozinhos. Então, se uma pessoa toma uma decisão dessa, você vai apoiar a decisão de uma forma madura, vai entender que a pessoa está seguindo o caminho dela e você vai seguir o seu, porque você está preenchido pela sua energia. Você está preenchido por aqueles que estão te acompanhando. Você sabe que não está sozinho. Né? Então, aquele vínculo vai sair naturalmente, vai se desfazer porque já cumpriu determinada missão e tudo bem. Então, as pessoas sofrem por quê? Porque elas ficam juntas e as energias vão ficando juntas, acumuladas, e a pessoa se perde. Ela começa a absorver a energia do outro como se fosse um apoio. E no momento que esse apoio é retirado, ela fica sem chão. Então, a prova da solidão não é para tirar a gente, né, deixar a gente mal. Ao contrário, é para fazer a gente crescer, a gente se elevar, a gente perceber que não estamos sozinhos. Então, a mensagem de hoje é para a gente não desistir, né, continuar a se manter íntegros no nosso caminho, se manter fortes. As provas são muitas, né? Medo e solidão são só algumas delas, né? Tem N outras provas que a gente vai passar, como também a aridez, né? Que é outra prova, para a gente também desenvolver essa devoção, né? Como Jesus, né? Jesus era totalmente devoto à vida, né? Não existia outra meta, né? Tudo que ele estava fazendo era voltado para a evolução, tudo, né? Ele não estava ali para fazer outra coisa que não fosse trazer a mensagem e vivê-la, viver a mensagem, levando para o maior número de pessoas todos os ensinamentos e tudo aquilo que ele aprendia na pele. Então ele realmente cortou na própria carne, né? Ele teve que viver aquilo para poder perceber o que aquilo significava. O que significa você estar em solidão ou solitude, né? O que significa você ser colocado sozinho de repente em algum lugar? Por que isso? Então, se você não viver isso, não entender isso e perceber o que significa, você vai ficar contra o mundo, vai falar, mas Deus, que Deus é esse? Pô, ele esqueceu de mim? Né? E ele está ali, né? E ele justamente te colocou ali para você perceber a existência dele, né? Ele entre aspas. Senão a gente continua acreditando na ilusão do mundo externo e a gente nunca perceberia que não existe, né? E que o mundo externo a gente pode mudar a partir do nosso mundo interno. Gratidão.